Comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunhão de todos os membros da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os seus membros. Passamos a entrar, fazer parte deste corpo pelo batismo e todos nos tornamos membros do corpo. E comunhão dos santos é a comunhão de todos os membros do corpo da igreja, entre si e com a cabeça, que é Jesus Cristo. Nos três aspectos da igreja: a igreja militante, que somos nós aqui na terra, e rezamos a Deus e aos santos, portanto estamos unidos à igreja triunfante, que são os santos que estão no céu, que também são membros da igreja, juntamente com Nossa Senhora. E rezamos também e oferecemos nossos merecimentos para as almas do purgatório, que são os santos que estão, as almas santas que estão no purgatório. Todas as almas são santas. De modo que há uma comunhão dessas três faces, ou desses três aspectos, como queiram, ou partes da mesma igreja, que é a igreja de Cristo. O que nós fazemos de bem repercute e é um bem de toda a igreja. Também nossos pecados também são pecados contra a igreja. Por isso, quando a gente se arrepende, tem que se confessar diante da igreja. Daí o sacerdote, que em nome de Deus e da igreja, ele dá o perdão. Porque é um pecado também que fere essa comunhão com Deus e comunhão com a cabeça, que é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Então a comunhão dos santos é essa comunhão que nós temos. Nós rezamos aqui, nossos irmãozinhos lá do outro lado do mundo estão participando da nossa oração. Os irmãozinhos lá do outro lado do mundo estão rezando, estão na missa, estão comungando, estão fazendo suas promessas, suas novenas, rezando os seus textos. Nós estamos também participando, porque somos membros de uma só família. Isso é o que se chama comunhão dos santos. Daí a nossa corresponsabilidade na igreja de buscarmos viver sempre essa comunhão, que parte da comunhão com Deus. E esta comunhão dos santos, ela é conduzida e guiada pelo Espírito Santo, que é o Espírito alma da igreja. Esse é o primeiro aspecto quando falamos de festa de todos os santos. Mas há um segundo aspecto que fala dos santos em si, das pessoas em si. Os primeiros cristãos eram todos chamados de santos. São Paulo, quando saúda os santos de Jerusalém, os santos de Éfeso, os santos de Corinto, porque o cristão era chamado de santo. E santo por quê? Porque recebeu um santo sacramento, que é o batismo. E depois que recebeu o batismo, recebeu o santo dos santos, que é a Eucaristia, que vivia em Cristo, viver no Cristo. Então isso nos traz a santidade. Então santos eram todos os cristãos, e nós somos santos na medida em que nós vivemos o nosso batismo. E o batismo que recebemos nos santificou. Embora tenhamos caído no pecado, Deus nos deu uma segunda tábua de salvação e de perdão, que é o sacramento da confissão, que também nos santifica. Então, santos têm esse sentido geral de todo aquele que é batizado. Agora, com o passar do tempo, né, já pelo século III, IV, até o século IV, a gente vai percebendo que os santos são comemorados. Essa primeira comemoração a gente vai ver na Igreja do Oriente, e que depois passa para a Igreja do Ocidente, sobretudo Inglaterra, Irlanda, e depois vem para Roma e se espalha para toda a igreja um dia especial para honrar todos os santos. Daí a origem da nossa festa de 1º de novembro, festa de todos os santos. Os primeiros santos não eram canonizados. O povo aclamava como santos. Muitas vezes, aí depois, com o passar do tempo, começaram a haver abusos, venda de relíquias, e proclamavam santos todos os santos, e por causa dos abusos, a igreja então instituiu um processo de canonização, porque no início não existia processo de canonização. Então ali a partir do século
IX, se não me falha a memória, a gente já vai ver o primeiro santo canonizado, que é São Martinho de Tours, que era um soldado, muito santo por sinal, São Martinho de Tours. E aí a igreja fez um processo para refletir, estudar sobre a vida daquela pessoa, e depois, no final do processo, pedir a Deus que desse um sinal de que a igreja poderia canonizar. E o sinal do céu é um milagre. Daí ninguém pode ser canonizado ou colocado na lista dos santos. A palavra cânon significa regra ou lista. Então, canonização foi colocado na lista dos santos. Então, a igreja só coloca na lista, ou no cânon, aquele que depois de um processo se provou que é santo, e com o selo de Deus, que são os milagres que acontecem por intercessão. Mesmo esses milagres são objeto de um estudo, de um processo do milagre, para ver se realmente aconteceu o milagre, né, provado inclusive com médicos, com a ciência e tudo mais. E daí, quando um papa declara uma pessoa santa, coloca no cânon, ele age seguindo, de acordo com a sua infalibilidade. Ele aplica aí a sua infalibilidade, porque não colocaria alguém para ser louvado e honrado como santo se não fosse. Então, o próprio Espírito Santo conduz para que, no momento da canonização, não da beatificação, mas da canonização, a gente tem aí o que se chama de fato dogmático, ou seja, nesse momento, o Papa ali, ele age com o seu caráter de chefe supremo da Igreja, e com o caráter de infalibilidade. Para ser santo e começar-se um processo de canonização, é preciso que alguém se destaque pela santidade de vida e pela prática das virtudes, ou de uma virtude em particular, em grau heróico. Então, quando se destaca em grau heróico numa virtude determinada, ou caridade, ou obediência, ou humildade, aí a igreja então pode começar um processo na diocese onde morreu a pessoa. Ou então aquele que morreu por causa da fé e da moral, esse também começa o processo de martírio, que é um mártir também que é canonizado. Mas tudo isso para mostrar para vocês o quê? Mostrar que muitos estão na lista dos santos, estão canonizados. Então a igreja não faz santos. A igreja reconhece a santidade e põe na lista, depois de um processo. Entenderam? Só que muitos não estão. Esses não estão no céu. Muita gente é santa e não fez processo nenhum, está no céu. Porque no céu só tem santos. Se não for santo, não vai para o céu. Então no céu só tem santos. Tem santos de todo tipo. Criança, velho, senhoras, senhores, mães de família, pais de família, jovens, operários, reis, rainhas. No céu tem os santos. Muitas pessoas passaram escondidas aqui na terra, levando uma santidade muito grande e ninguém sabe. Ninguém conheceu, mas a pessoa era santa. Então por quê? Porque a santidade é uma vocação para todo cristão. Então, quando a gente vê a vida dos santos, a gente às vezes fica até envergonhado. Meu Deus do céu, eu vou ser santo desse jeito? Claro, os santos canonizados se destacaram por uma virtude heróica. Mas todos temos que ser santos. E vamos ser santos fazendo bem as ações no dia a dia, conforme nosso estado de vida. Seja como leigo, seja como clérigo, como sacerdote, como consagrado, consagrada, ou como dona de casa, chefe de família, jovem, criança. A santidade é para todos. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, diz nosso Senhor. Então, todos nós temos que ter esse compromisso. É uma obrigação até buscar a santidade, que é para todos. Na verdade, para todos os homens, mas de modo especial, evidentemente, são chamados mais proximamente aquele que é cristão, que é batizado. Queres ser batizado? Quero. Queres ser santo? Quero. Aí foi batizado, se tornou santo ali. Evidentemente, depois caiu no pecado, muitas vezes. Mas essa busca de santidade deve ser algo para nós, um compromisso de amor a Deus.
Cristo nos mostra o caminho. E o caminho que Cristo nos dá de santidade é Ele mesmo, que vive o santo por excelência. Qual de vós me arguirá de pecado? Ele pergunta aos fariseus. E os fariseus ficaram todos calados, porque poderiam ali aproveitar para falar pecados dele, mas ele não teve nenhum pecado. Tudo ele fez bem, e é santo. Então mostra aí o modelo do santo, Jesus. E como programa de santidade, ele nos mostra as 8 bem-aventuranças, que é o caminho que ele vive e ensina para nós, que é totalmente o oposto do evangelho, do mundo, porque as máximas do evangelho elas são opostas às máximas que o mundo prega. E quando eu falo o mundo aqui, não digo o mundo bonito que Deus criou, nem digo o mundo, todo mundo, mas digo o mundo com essa organização feita por Satanás e aqueles a quem ele inspira, que se organizam no combate ao reino de Deus, no combate à vida de fé, no combate a Jesus Cristo, no combate às virtudes cristãs. O mundo é organizado neste sentido. São João Paulo II dizia que existe uma estrutura do pecado. E ser cristão no mundo de hoje é muito mais difícil do que ser cristão há 100 anos atrás. Ser católico hoje, aqui no mundo, em Volta Redonda, no Brasil, aqui no mundo, é muito mais difícil, é um desafio muito maior do que ser cristão aqui em Volta Redonda, quando começou a cidade. Ou aqui no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro foi fundado pelos portugueses lá no século XVI. Por quê? Porque hoje está tudo estruturado de modo muito mais refinado para o combate à vida de fé. Naquela época também, esse combate a Cristo começa com a morte dele. Depois, o complô contra os apóstolos, contra a igreja. Existe um complô contra a igreja desde o início. E tem horas com mais força, tem horas com menos força, porque na verdade é o combate contra Jesus Cristo e a sua igreja. Então, praticar a fé, viver a fé, segundo os princípios das bem-aventuranças, é para nós realmente um desafio. Mas o que diz Jesus nas bem-aventuranças? Bem-aventuranças são promessas, num certo sentido, mas são promessas que já se realizam no momento em que a pessoa já vive aquilo. Primeiro já tem uma vivência, e que Jesus diz, bem-aventurado. Depois tem uma promessa futura. Então, a vivência presente, que já dá uma certa alegria, e a promessa futura. Essa promessa futura que pode ser aqui na terra e com toda a plenitude na vida eterna, na outra vida. Mas é um programa diferente contra o que o mundo prega. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo não vai dizer isso. Não vai dizer bem-aventurado o pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, essa pobreza de espírito, ela não tem o sentido de pobreza material, também, mas não só. Pobreza de espírito é aquele espírito desapegado, aquele espírito que tem a Deus como sua grande riqueza, tem o reino de Deus como seu grande tesouro, a sua grande pérola preciosa. Então esse é o pobre de espírito, aquele que está aberto para Deus, que deixa Deus agir, que se coloca diante de Deus. E colocou-se o termo pobreza, porque quando a gente não tem, a gente tem muito mais facilidade de se abrir para receber. Então é não só no sentido material, mas sobretudo no sentido moral, espiritual. E qual é o prêmio para o pobre de espírito? É deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dizer ao mundo que é bem-aventurado aquele que chora, serão consolados. Choram os seus pecados, choram ao ver a ofensa que é feita a Deus, choram ao ver o sofrimento humano. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o prêmio para o que chora, com esse objetivo.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, para dar a cada um aquilo que lhe é devido, eles serão saciados. Deus vai saciá-los com essa fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros de coração, que têm pureza de intenção. E puros aqui não tem só o sentido da pureza carnal, mas a pureza moral, espiritual, que tem reta intenção em tudo que faz, porque deles é o reino dos céus. Então, enquanto com os pobres, dele é o reino dos céus, os puros, eles verão a Deus. É o reino dos céus, mas verão a Deus. Então, a visão beatífica vai ser fruto dessa pureza de intenção, ou dessa pureza de coração que nós devemos ter. E que é uma batalha cotidiana, porque o mundo todo quer nos corromper a todo momento. A gente vive em um mundo de tanta corrupção, e a gente termina pensando como o mundo. Manter essa pureza é um grande desafio. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Filho do Filho, que é Jesus, que veio, que é o príncipe da paz. Então, promover a paz é ser outro Cristo no mundo, que promove essa paz primeiro com Deus, depois a paz entre nós. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai ser fruto da misericórdia que nós temos para com o próximo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não só tem sede e fome, mas sofre perseguição por causa dela. Aí Jesus disse, você pode até sofrer perseguição por causa da justiça, pode até morrer, mas você vai ter o prêmio do céu, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos perseguirem, maltratarem, falarem mal de vós por causa do meu nome. Alegrai-vos. Aí ele já não fala mais de chorar. Alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão, a vossa coroa no céu. Então vocês notem que o espírito do Evangelho, que é o nosso espírito, que é o espírito do cristão, é diametralmente oposto àquilo que o mundo prega. Por isso a Bíblia vai dizer que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Cristo diz, vós estáis do mundo, mas não sois do mundo. E na sua oração sacerdotal ao Pai, na última ceia, Jesus disse ao Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Portanto, nós estamos no mundo para nos santificarmos no mundo e, na medida em que nós nos santificamos, nós levamos a nossa santificação também para outras pessoas. Por isso Cristo vai dizer para nós, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Realmente, como eu disse, é um grande desafio para nós. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos porque eu sou santo, diz Deus para o seu povo. Essa é a nossa primeira vocação. Agora é um processo, meus irmãos, é um caminho que nós temos que traçar. É o caminho da caridade, é o caminho da humildade, é o caminho da pureza, mas é o caminho da graça. Nós não caminhamos sozinhos, Jesus Cristo caminha conosco e vai nos santificar com a sua graça onde nós estivermos. Vai te santificar aí, marido, como esposo, cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Vai te santificar lá, mulher, nos seus afazeres, nas suas dificuldades na educação dos seus filhos, no corre-corre do dia a dia, de levar a criança para a escola, trazer, fazer uma coisa, fazer outra, fazer cálculos e mais cálculos, apertar daqui, esticar dali para o dinheiro dar no fim do mês para fazer as compras e pagar as contas. Vai te santificar, jovem, você que enfrenta as dificuldades da juventude, dentro aquela força, aquele vigor da juventude, mas por outro lado também um mundo que te pressiona, que te maltrata, que quer te usar como objeto para fins, muitas vezes de pessoas maiores, de pessoas grandes, que querem te dominar para te fazer massa de manobra, mas tu, jovem, tu és chamado à santidade, à pureza, à pureza.
a viver em Deus, a procurar nos teus estudos conhecer a grandeza de Deus, porque quanto mais tu conheces, seja uma planta, seja o corpo humano, seja a história da humanidade, seja os planetas, tu vais conhecer ali como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, poderoso, como Deus é sabedoria, que fez todas essas coisas belas como vestígios do seu poder e de seu amor para conosco, e porque nos ama e nos faz conhecer. Se nós, conhecendo os vestígios de Deus na obra criada, ficamos estupefactos, admirados, como será então conhecer e ver Deus no céu? Como Deus também te santifica, criança, quando aprendes a obedecer, quando aprendes a amar a Jesus, quando ficas alegre ao receber Jesus na Eucaristia. Deus tem um plano de amor para cada um de nós, e esse plano é um plano de santidade. Em um mundo difícil, em um mundo que bate contra, buscar a santidade é remar contra a correnteza. E se a gente rema contra a correnteza, se a gente parar um momento, a correnteza leva de volta e leva para o abismo. Por isso devemos estar sempre prontos. Mas nós não estamos sozinhos, estamos com o nosso Senhor, que nos dá a graça. Estamos com a Virgem Maria, nossa mãe, que nos protege e nos defende contra as investidas do demônio. Estamos com a igreja, que nos dá todos os meios dos sacramentos para nos encaminhar. Podemos ser santos. E a única coisa que nos interessa aqui na terra é verdadeiramente sermos santos. Por isso o pecado é sempre um estado anormal na nossa vida, porque nos impede a vivermos nesse caminho. Mas é difícil para mim, padre, quando eu olho a vida de um São Francisco, de um Santo Inácio de Loyola, de um Santo Agostinho, de uma Santa Teresinha, de um Santo Antônio, meu Deus, de uma Santa Cecília, eu fico assim, e agora? Eu vou ter que ser santo assim? Todos esses santos tiveram suas dificuldades também. São Francisco não nasceu santo. Ele teve que renunciar a muitas coisas e renunciou. Santo Inácio de Loyola, ele não nasceu santo. Ele passou por um processo de conversão, teve dificuldades grandes na sua vida e passou por um processo de conversão, inclusive lendo a vida dos santos. O São Bento teve que fugir de Roma para não se corromper. Em Roma foi lá para o Monte Subiaco e lá teve, sozinho, lá na gruta, teve suas tentações também, inclusive contra a pureza. Lá, sozinho, naquele tempo. E tantos outros santos que passaram por tantas dificuldades. Santo Agostinho, o processo de conversão de Santo Agostinho, um processo difícil, mas muito lindo, e que nos incentiva. Santo Agostinho, meu Deus, que lá nas suas confissões, falando da sua vida, ele dizia: eu era tão pequeno e tão pecador. E que quando começa o seu processo de conversão, que não foi de uma vez, ele gostava muito das festas públicas, dos jogos. E Alípio disse para ele, o seu grande amigo: vamos, Agostinho, vamos lá para o jogo. Ah, mas não, agora eu não posso mais, agora eu não vou mais. Se eu for, eu vou pecar. Não, vamos. Tá bom, eu vou, mas eu vou cobrir os meus olhos para não ver nada. E foi lá para o estádio. E chegou lá e cobriu os olhos, todo mundo se divertindo, ele com os olhos cobertos. Chegou uma hora lá que eu ouvi um grito, e o povo gritou lá por alguma coisa que aconteceu no estádio. Ele não aguentou e tirou as mãos e olhou e começou a pecar de novo. Como foi uma luta. Mas é o próprio Agostinho que nos diz, eles, falando dos santos, eles conseguiram, eu também consigo. Com a graça de Deus eu consigo. Assim nós. Os santos foram os grandes perdoados por Deus. Santa Maria Egipsíaca, que vivia uma vida mundana, de prostituição, de entrega de sua vida a tantas coisas, viveu o processo de conversão, e a conversão foi tão forte que ela disse: eu vou morar agora na Terra Santa. E foi morar lá, pertinho do Vale de Josafá. Sabe o que é o Vale de Josafá?
é o vale onde, segundo a Bíblia, vai acontecer o juízo final. Vai todo mundo se reunir no Vale de Josafá. Se vocês não conhecem, vão conhecer no dia do juízo, né? Por isso, os judeus e os muçulmanos fizeram lá vários túmulos, lá tem um cemitério lá, cheio de túmulos. Os cristãos não, mas a gente vai estar lá também. Mas ela fez a casinha dela, o cantinho dela, pertinho do Vale de Josafá. Para quê? Para sempre estar olhando para o Vale de Josafá e sempre se lembrar do juízo de Deus. O medo que ela tinha de voltar a pecar. E assim, meus irmãos, cada um de nós com a sua história, né? O que importa não é cair, é se levantar quando cai. E Deus quer nos ver lutando. Nunca fazermos as pazes com o pecado. E pronto. E deixa Deus agir. Com coragem de ser diferente daquilo que o mundo coloca como glória. Que não é glória, é desonra. Não tenham medo de serem diferentes. Como dizia Dom Luciano, o bispo emérito de Nova Iguaçu, tenha uma santa cara de pau. Viver nesse mundo, né, seja diferente, não se importe. Não por arrogância, porque eu sou melhor do que os outros. Porque se você achar que é melhor que os outros e começar a julgar todo mundo, você vai se esborrachar no chão. Vai cair. Mas não, com humildade. Pela graça de Deus sou o que sou, de São Paulo. E pronto. Mas vamos fazer o que Deus quer. O nosso compromisso é com Deus. Com Deus. E no mundo vamos ser sal e luz para salvar o maior número de almas possível. Mas esse compromisso de santidade nós devemos ter. O programa já temos, que é o das bem-aventuranças. Os meios temos, que a igreja nos dá. O exemplo nós temos, são exemplos dos santos. E assim vamos para o céu, se Deus quiser. Nós somos um povo eleito, um povo que vai morar no céu com Jesus e Maria. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos de pé professarmos a nossa fé, a fé da igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,